Jesus iniciou a sua primeira pregação no meio da cidade, no meio da multidão, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento, não há como contemplar as coisas espirituais. Sem arrependimento, não há como entender o reino de Deus. Às vezes nós temos uma resistência de buscar esse arrependimento por causa da autocondenação, mas eu queria deixar uma palavra que é muito clara sobre arrependimento. A palavra de Deus diz que quando um pecador se arrepende, há alegria entre os anjos de Deus, há alegria nos céus, há um regozijo no mundo espiritual por causa de um pecador que se arrepende. Todos os dias, eu e você, nós temos que correr, que caminhar em busca do arrependimento. O Espírito Santo, ele nos convence. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele nos convence das condutas que não agradam o coração de Deus. E aquilo que a gente não quer, a gente acaba fazendo. Então você precisa todos os dias procurar o arrependimento diante de Deus. E falar: Senhor, eu me arrependo. E existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento, ele é um ato que você teve ali por um acidente, né? Você cometeu alguma coisa, se acidentou e falou: meu Deus, eu me arrependo, me perdoe. Agora, remorso é aquilo que você constantemente faz e pede perdão. Faz novamente, pede perdão. Aí é remorso, não é arrependimento. E a palavra de Deus, Jesus, ele foi claro na sua primeira pregação: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino de Deus. Você precisa entrar todos os dias no arrependimento e não confundir com o remorso, para que você viva a vida plena em Jesus, para que você saia da escravidão. Você não nasceu para ser escravo, você não nasceu para viver em escravidão, você nasceu para sair da escravidão para a maravilhosa luz de Cristo, para a maravilhosa liberdade, para o lugar de filho de Deus e se sentar à mesa com Ele, restaurando a imagem e a semelhança do Pai dentro de você, a imagem e a semelhança de Deus. E em certo momento, na palavra de Deus, lá em João 3, a gente vê Jesus encontrar um homem que era um mestre daquela época, que conhecia todas as leis, que conhecia a palavra de Deus, né, do Antigo Testamento, mas Jesus olha para ele e fala: olha, não tem como entender as coisas do reino de Deus se não nascer de novo. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E para entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. E esse novo nascimento, ele se inicia pelo arrependimento. Precisa haver o arrependimento, por isso essa é a primeira pregação de Jesus. Você anula o sacrifício de Cristo quando você não se arrepende. E eu queria falar algo aqui para você que muitas pessoas se perdem na sua vida cristã, que é a falta de perdão. A palavra de Deus, ela é muito clara sobre o perdão. No Pai Nosso, nós temos uma oração que ensina um trechinho sobre o perdão, que é: perdoai, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aquele que tem me ofendido. E depois que passa essa oração, Jesus, ele enfatiza novamente sobre o perdão, dizendo: se vocês não perdoam o seu irmão, vocês também não serão perdoados por Deus. Tinham vários ensinos ali nessa oração, mas quando acaba essa oração, esse é o trechinho que Jesus enfatiza com eles, porque é algo que pega constantemente as nossas vidas. É a falta de perdão, é a mágoa, porque quando você não perdoa, você se coloca como juiz sobre o seu irmão. Quando você não perdoa, você está anulando o perdão de Deus na sua vida. Se você não perdoar, você também não é perdoado por Deus. Existe uma parábola que fala de uma pessoa que ela foi lá, recebeu o perdão de uma dívida
né? E esse homem foi lá, perdoou. Só que quando ele se deparou com uma pessoa que ficou devendo, ele não quis perdoar, ele mandou para a prisão, ele quis a justiça própria. E Deus traz essa parábola para nos ensinar. Você recebe um perdão imerecido. Você recebe um perdão que anula tudo que você fez de errado. Mas quando se trata de você perdoar, você fecha o seu coração. Então você não está nascendo de novo. Você não está vivendo esse novo nascimento. Você não está regenerando o teu coração. Você não está restaurando a minha imagem, a minha semelhança dentro de você. Então o perdão, ele é algo muito sério. E o perdão, ele não é sobre o merecimento. Você foi perdoado por Deus não é porque você mereceu, mas porque Ele te amou incondicionalmente. O amor dele ultrapassa os seus erros, ultrapassa os seus pecados, e quando você se apropria, se arrepende, Ele te perdoa de todo pecado, de toda iniquidade. Então, o perdão, ele não é sobre merecimento. Não é porque aquela pessoa realmente se arrependeu. Não é porque aquela pessoa chegou em você e pediu perdão. Não é sobre merecimento. Não é sobre aquela pessoa. É sobre a sua decisão de se libertar em Cristo Jesus. Por isso que Jesus, ele diz, ele responde a Pedro quando ele pergunta: quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? Aí Jesus olha para ele e fala: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Que dá aí um total de 490 vezes por dia. Quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? Ah, mas fez de novo. Fez a mesma coisa de novo. Agiu dessa forma comigo de novo. 70 vezes 7. Um perdão sem reservas. Um perdão onde você não vai ficar contando quantas vezes essa pessoa te magoou. Mas é um perdão que você começa a restaurar a imagem e a semelhança de Deus dentro de você. Afinal, você recebeu um perdão imerecido de Deus. E por isso, você também perdoa. E é esse perdão aí dos 70 vezes 7. Amém? Então, que você hoje comece a caminhar para o arrependimento. Comece a perguntar: Espírito Santo de Deus, o que eu estou fazendo? Aonde eu estou ignorando a tua voz? Porque Ele fala, Ele nos convence. Quando você discute com alguém, quando você fala algo com alguém, quando você magoa alguém, Ele te convence. Só que você não pode ignorar esse convencimento, porque aí você começa a se encher de julgos e amarras espirituais e a tua vida espiritual fica muito comprometida. E esse não é o lugar que Deus tem para você. Não é o lugar de escravidão, não é o lugar de órfão, mas é o lugar de filho amado por Deus, de filho que está restaurando a imagem e a semelhança de Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe.